Quartas da Champions definidas, Fla-Flu e mudanças no Brasileirão. Você vê tudo isso aqui no Giro de Notícias do Lance. Ontem tivemos os últimos classificados para a próxima fase da Liga dos Campeões da Europa. Começando pelo jogo mais emocionante e mais esperado dessa fase, Real Madrid e Atlético de Madrid. O Real Madrid tinha vantagem do primeiro jogo, vencido por 2-1 no Bernabéu, mas o Atlético de Madrid despencou essa vantagem com 28 segundos de jogo no Wanda Metropolitano nesse jogo de volta. Vinícius Júnior ainda teve a chance de colocar o Real na frente no tempo normal com um pênalti, mas ele isolou a cobrança e deu esperanças para o Atlético. E depois de uma prorrogação pegada, o Real Madrid saiu vencedor na disputa de pênaltis, sendo o Oblak pegando um pênalti, Courtois pegando um pênalti, o Real Madrid se classificou para a próxima fase. O Arsenal só teve o trabalho de confirmar a classificação para as quartas de final depois da goleada por 7-1 em cima do PSV no jogo de ida. Os ingleses empataram em 2-2 o jogo da volta, sem susto nenhum, e vai enfrentar o Real Madrid na próxima fase. E o Borussia Dortmund se classificou de forma heróica contra o Lille. Em um confronto pegado, o Lille saiu na frente do placar ainda nos 5 minutos iniciais e ia classificando depois do empate no primeiro jogo. Mas num segundo tempo absurdo, o Borussia Dortmund reagiu e conseguiu a classificação com 2 gols. Com o resultado, o Borussia Dortmund se classificou com um agregado de 3-2 e vai enfrentar o Barcelona na próxima fase, que é um dos favoritos para essa edição de Liga dos Campeões. E o último classificado foi o Aston Villa, que confirmou a classificação em cima do Clube Bruges por 3-0 na partida de ontem e se classificou num agregado de 6-1. Com isso, os ingleses vão enfrentar o PSG, que eliminou o Liverpool na terça-feira nos pênaltis. E agora falando de futebol brasileiro, dirigentes da CBF e 20 representantes dos clubes da Série A aprovaram mudanças para o Campeonato Brasileiro desse ano. Uma delas é o sistema de bolas múltiplas, que é usado na Premier League. Esse sistema consiste em você deixar 16 bolas posicionadas ao redor do campo e para dar prosseguimento ao jogo, no lateral, o jogador só vai precisar retirar a bola de cima do cone e seguir o jogo normalmente. E com isso, o papel do gandula vai ser repor as bolas no posicionamento do cone. Outra novidade é a adoção do Protocolo Global de Combate ao Racismo, implementado pela FIFA. Essa medida cria um gesto cruzando os braços para denunciar atitudes racistas durante uma partida de futebol e ela pode ser sinalizada tanto pelo árbitro quanto pelos jogadores ou demais oficiais presentes na partida. E se você quiser ver as outras mudanças e mais detalhes, é só você acessar o link da matéria aqui embaixo na descrição. Ainda falando de futebol brasileiro, o Botafogo não entra em campo há cerca de 2 semanas. O Alvinegro foi eliminado do Campeonato Carioca e também não se classificou para a Taça Rio e, por isso, ele marcou um amistoso antes do Brasileirão contra o Curitiba. Esse vai ser o último compromisso da equipe alvinegra antes de começar a temporada contra o Palmeiras no dia 29 de março pelo Brasileirão. A partida entre Botafogo e Curitiba vai ser no dia 22 de março, às 4h15 da tarde, no Newton Santos, e vai ter transmissão e presença de público. E ontem teve Libertadores e o Corinthians não se classificou para a próxima fase. Nos playoffs, o Corinthians perdeu para o Barcelona do Equador por 3-0 no jogo de ida, um placar absurdamente difícil de ser revertido, e o Corinthians não conseguiu a classificação na Neoquímica Arena. E ontem também teve Fla-Flu e o nosso JP Sombra estava lá para falar como é que foi essa partida do Campeonato Carioca. Conexão no Giro de Notícia aqui direto do Maracanã, estádio Mário Filho. Primeiro jogo foi muito disputado, só que o Flamengo, a gente sabe que tem um time melhor. E dentro de campo foi exatamente isso. O Flamengo, mesmo com muitos desfalques, foi melhor que o Fluminense. Luz até se apagando, a gente ficou até o final aqui, teve muita confusão. E esse foi o retrato do jogo, foi um jogo nervoso. Mesmo com o Flamengo, quando colocava a bola no chão, era melhor. O Flamengo abriu o placar. No segundo tempo, o Fluminense até tentou uma pressão ali, só que sem levar muito perigo. O Fluminense teve uma grande chance com o Arias, só que ele perdeu de maneira inacreditável. O Flamengo continuava tentando, e Juninho fechou o caixão ali. E parecia que o Flamengo já era campeão carioca e relaxou. O Maracanã, o clima era de festa, acabou, olé, e o Flamengo relaxou e o Fluminense achou um gol que deixou tudo em aberto para o segundo jogo. O Flamengo é muito melhor, o Flamengo é favorito, só que o Fluminense não é bobo. O Fla-Flu nunca tem favorito. Não à toa, o Fluminense, mesmo sendo pior que o Flamengo, conseguiu conquistar um bicampeonato carioca em cima do Flamengo milionário. Então não duvidem de nada, o Flamengo é favorito, mas o Fluminense ainda tem muito jogo, tem que melhorar muito para o segundo jogo, mas está tudo em aberto. E você acha que quem vai ser campeão?